Olá, existem efeitos de segunda ordem benéficos à estrutura. Espera, como assim efeitos de segunda ordem benéficos? Mas efeito de segunda ordem não é, por exemplo, um exemplo claro, né, que a gente usa em muita engenharia civil é o seguinte: eu tenho um prédio, tá? Tipo, que minha mão aqui é um prédio, certo? E quando eu aplico uma carga de vento, meu prédio desloca. Consequentemente, a carga desse prédio sai do eixo, né? Então o centro de carga do prédio e o centro de apoio, né? A fundação e o prédio são desalinhados e, consequentemente, todos os pilares são mais solicitados, porque, inclusive a fundação é mais solicitada, porque o prédio está deformado, certo? Então, se eu tivesse uma carga aqui, com o vento, eu vou aplicar uma carga aqui e só a carga do peso próprio, por causa do vento, vai aumentar os esforços da estrutura. Esse é o exemplo clássico de segunda ordem, certo? Que a gente menciona em prédios. Porém, isso dá uma ideia de entender que um efeito de segunda ordem é uma coisa ruim na estrutura, certo? E não necessariamente um efeito de segunda ordem é uma coisa ruim. Em muitas estruturas, o efeito de segunda ordem melhora a estrutura, certo? Bom, mas em que tipo de evento o efeito de segunda ordem é benéfico ou maléfico à estrutura? Um exemplo claro que a gente pode analisar primeiro é, por exemplo, uma manilha, a duela ou galeria ou qualquer outra peça que seja um tubo quadrado de concreto, por exemplo. Um tubo quadrado de concreto que eu coloco dentro de um córrego, uma passagem pequena de rio, aterro e os carros passam por ali. Esse é um exemplo clássico, né? Carros, caminhões e tudo mais passam por cima desse tubo, certo? Que funciona como uma microponte. Tá? Quando o volume de água é pequeno, é muito utilizado essas manilhas. A questão é, eu tenho essa manilha e a principal carga nela vai ser o quê? Vai ser carga de fora para dentro, então uma carga que vai tentar fechar ela, que é a terra, certo? Eu vou ter aterro dos dois lados, vou ter caminhões passando em cima, vou ter aterro em cima, então vai gerar uma carga tentando fechar ela. E basicamente o que vai acontecer? Que ela vai ter uma deformada, certo? Ela vai fechar, entendido? E isso é um procedimento normal, ela tem essas deformações, claro, dentro do limite, mas ela tem essas deformações. Agora, vamos imaginar que eu tivesse o contrário, ao invés de ter uma carga de fora para dentro, eu tivesse uma carga de dentro para fora. O que seria isso? Por exemplo, imagine que eu tenho um reservatório de concreto, né, um reservatório de água, na prática, um reservatório feito de concreto para guardar água de um prédio, por exemplo. Então, eu tenho um reservatório de água, né, agora estou vendo isso aqui, digamos, em cima, né, mas o padrão se aplica, que é a questão que eu tenho um reservatório de água e eu tenho água por dentro, empurrando o reservatório para fora. O que vai acontecer nesse caso? Basicamente, agora a deformada vai ser assim. Então, em vez de ele deformar para dentro, ele deformou para fora. Certo? Os dois casos aí, vai acontecer o quê? Que como ele tem uma deformação, e essa deformação vai gerar, digamos, vai mudar o formato da estrutura, consequentemente, os esforços vão mudar. Isso é normal. Por quê? Porque a estrutura, quando ela deforma, ela muda o diagrama do corpo livre, consequentemente, muda a situação dela. Certo? Nesse caso, os dois casos aqui, tem uma deformação 1.361, 1.361, ok? Mas a questão que a gente vai ver é o seguinte aqui, cálculo, verificar elementos. Nessa hipótese de compressão, eu estou com, claro, vou um perfil genérico aqui, só para ter uma ideia, mas próximo de 80%, certo? 80%, 80%, 80%. Já nessa outra hipótese, eu tenho 71%. Então eu vejo que nesse caso, claro, lancei uma peça metálica, mas a tração está se comportando um pouquinho melhor. Mas 71 para 79% é quase a mesma coisa, uma diferença de 10% no efeito total. Então, dá uma diferença grande. Entendido? Agora, a questão é, o que acontece com essa estrutura quando eu aplico o efeito dela como vai ficar deformada? Claro, nesse caso eu joguei infinito, não, eu coloquei uma deformação muito maior do que a real, certo? Então, ao invés de ter um quadrado, imagina que eu tivesse essa situação aqui. Ela estufou a ponto de virar um oitavado, certo? Vai acontecer o quê? Que agora, a primeira coisa que eu olhar é a deformada, tá? A deformada que antes estava em 1.3, com a mesma carga de uma peça que acabou estufando, foi para 0.4. Os casos críticos aqui, ó, próximo de 0.4. Isso é uma situação bem interessante. Agora, o que mais vai acontecer aqui? Outra coisa muito interessante é o seguinte: essa peça, ela era quadrada, correto? Digamos, os efeitos de segunda ordem forçaram ela a se tornar um próximo círculo porque ela está sendo estufada. E, consequentemente, uma peça que antes estava com solicitação próxima de 71%, agora ela está com solicitação próxima de 30%. Então, menos da metade. É uma diferença gigante.
Concorda? Agora, e se eu tivesse o contrário, por exemplo? Bom, tem a peça agora comprimida, certo? Porque isso aqui eu estou pensando, ela estufou para fora. O que aconteceria se essa peça estivesse estufada para dentro? Basicamente, aconteceria esse efeito aqui. Já vejo tudo em vermelho, porque está falhando, né? Está em 109% de solicitação, então está acima do limite solicitado, ok? Mas a questão que eu tenho é, antes eu tinha deformações em torno de 1 milímetro. Aqui, as deformações totais foram na ordem de 3,9 milímetros, muito maiores essas deformações, o que já é um problema. Agora, a outra situação que a gente tem, que é interessante ver também, é como que a estrutura se comportando assim, como ela é mais solicitada, que é 109%. Agora, por que isso acontece? Porque que as peças, quando estão comprimidas, digamos, e elas deformam, a situação piora. Por que peças tracionadas a situação melhora? Isso, na verdade, isso realmente é assim que acontece. É o seguinte, peças tracionadas tendem a se estabilizar. O que seria isso? Quando uma peça é tracionada, ela vai naturalmente tentar encontrar o formato mais fácil de resistir aos esforços. Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma corda. Você tem uma corda largada em cima de uma mesa. Okay? Quando você chega para essa corda e estica ela, ela naturalmente vai formar uma carga igual ao sentido que você esticou ela. Certo? Então, você pegou uma corda e esticou, ela vai ficar retinha. Agora, e se você tivesse uma régua? Você pega uma régua e comprime ela ao invés de tracionar, ao invés dela tentar ficar estável, ela vai tentar estabilizar. Você apertou a régua, ela vai tentar deformar, certo? Ela vai fazer o efeito de flambagem, certo? E como tração é o contrário de compressão, uma peça tracionada ela tem uma flambagem inversa, ou seja, ela tenta se estabilizar. Você pode pegar qualquer... peguei um varal, por exemplo, tem um varal, certo? Ele está com formato. Quando você aplica uma carga, você tem um varal e pega um cobertor molhado e joga no varal. Vai acontecer o quê? Que o varal ele vai naturalmente se ajustar, ele vai deformar para resistir esses esforços. Já uma peça comprida, você pega uma régua, aplica uma carga, ela deforma, certo? E aí ela perde a resistência aos esforços, enquanto o varal ganha resistência por causa da deformação. E é um padrão que acontece em toda estrutura deformada. E geralmente, claro, a gente não quer. Qualquer engenheiro que trabalha com estruturas, mais cedo ou mais tarde, vai ter que dimensionar uma peça comprimida, né? Provavelmente vai. Né? Qualquer obra aí vai ter. Muito raro uma obra não ter nenhuma peça comprimida. Provavelmente ela vai ter. Agora, a questão é, a gente vai querer dimensionar uma estrutura comprimida. O que a gente pode fazer na prática? Claro, vai depender de cada caso, mas uma coisa que a gente pode fazer é tentar fazer o formato natural dela mais próximo do formato que ela teria tracionado. Por exemplo, aqui eu sei que está com a compressão global, né? Eu sei que quando essa peça aqui está fechando, toda a peça está comprimida. Agora, eu sei que aqui, quando esse arco esse círculo está abrindo, está toda a peça tracionada. Então, o ideal para o meu círculo é que uma peça comprimida, digamos se for um círculo, se for uma duela, uma manilha e tudo mais, é que ela seja redonda. Por mais que eu seja eficiente por algum motivo hidrostático, alguma coisa assim, ou para fluxo de água, tudo mais, mas esse formato tem que ser mais eficiente. Como que eu sei disso? Basicamente, quando eu tenho a peça reta, eu estou falando de 78, 79%. Quando eu tenho a peça pós-deformada, eu estou falando de 109%, certo? Isso aqui carga sempre comprimindo a peça. E no outro caso aqui, que eu tenho a mesma carga, então carga, editar cargas aqui, né? Eu vejo que eu tenho a mesma carga para o lado de fora, mesma carga aqui para o lado de fora, e aqui também é uma carga para o lado de fora. O que eu tenho? Eu tenho que nessa hipótese aqui, onde eu tenho uma carga do lado de fora, quando ela tem um formato mais próximo do círculo, que na verdade ela não está próxima, ela está em oitavado, mas já é uma deformação mais próxima, eu vejo que essa peça está em 35%. Então, essa peça, antes da deformada, ela estava em 79%, certo? O que aconteceu? Se ela deformasse, no sentido que a compressão naturalmente tenta fazer a peça deformar, ela vai para 109%, mas se ela deformasse no sentido que a tração forçaria ela a deformar, ela vai para 35%, ok? Então isso acontece. Tá. Mas de onde que a gente consegue ver esses efeitos se aplicando? Na vida real é muito comum isso acontecer. Por exemplo, os romanos antigos, o que eles faziam? Eles faziam pontes em arco. Porque por questão, que eles não faziam pontes retas, eles faziam pontes em arco. Por quê? Bom, eles estavam com material de menor resistência e de menor capacidade, comparado, eles não podiam jogar aço dentro da ponte. E eles precisavam vãos, certo? A ponte de Alcântara chega a vãos de 40 metros, então vãos relativamente consideráveis. Uma estrutura que está em pé há 2000 anos, então não é uma estrutura tão porcaria assim. Mas a questão é, eles já faziam ela no formato de arco.
Porque é isso que a gente está vendo. A gente vai ver que a peça, quando ela tem 4 lados e vira 8, ela vai ficando mais próxima de um arco. E outra coisa que a gente vê é que a peça, quando ela é quadrada, os esforços dessa peça são alguns. Ó. O esforço aqui dessa peça, a primeira coisa que eu vejo, o fator aqui, está na ordem de 0,3. Ok, claro, hipótese teórica. Já nessa outra hipótese aqui com ela em arco, 0,04, 0,1 no máximo. Tá? Então, só para ela oitavar, já reduziu esses esforços. Já na outra hipótese, aumentou os esforços para ela afastar do formato mais próximo do círculo. Tá? Isso é uma questão. E agora, qual que é a outra questão? A outra questão é a seguinte. A gente vê que esse gráfico aqui de momento rotor, ele tenta, dependendo da escala, claro, mas ele vai tender a fazer um efeito de tentar fazer um círculo. Tá? Por que isso? Basicamente, porque o gráfico do momento rotor é o formato ideal que a gente teria de uma peça. De uma peça. Sempre lembrando, o momento rotor é o formato que a peça queria ter. Tá? E por algum motivo a gente não pode fazer ela ter. Por isso que surge esse momento rotor. Tá? Porque a flexão que a peça está sofrendo para se manter naquela posição. Ok? Então, esse gráfico do momento rotor aqui é o formato que a peça queria ter. Que é um círculo. Tá? Esse é o padrão. Ela quer se aproximar de um círculo. Ok? Então, sabendo isso, eles faziam pontos de meio círculo. Tá? Não é exatamente um círculo, na verdade, é o gráfico de um setor realmente que a gente tem aplicado, né, do reconstrução de segunda ordem, mas que se assemelha, né? Tem uma similaridade. Se as cargas fossem realmente, a carga fosse inclinada, né, não fosse toda a carga vertical, seria um círculo. Mas a questão é, eles faziam pontos em arco. Esses são voos de 40 metros. Mas aqui a gente entra em outra questão. Por mais que seja uma engenharia de qualidade, que está 2.000 anos em pé, que usa um material de alta resistência, porque rocha tem uma resistência muito maior que concreto na compressão. Ainda assim, essa ponte, as maiores pontes que os romanos fizeram, na ordem de 40 metros. Okay? Agora, o que a gente tem também é que, muito de épocas antigas, aí, era feito pontes de corda, vencendo voos maiores. Os astecas faziam pontes de 70 metros. Certo? Então, a gente está falando de pontes com voos maiores com tecnologia menor, porque eles nem tinham acesso a ferro. Ou seja, quando eu trabalho com uma peça tracionada, era possível vencer voos muito maiores. Por que era possível vencer voos muito maiores? Porque eles trabalham com material que naturalmente facilita o serviço, certo? Eu fiz digamos que o romano foi lá e fez o arco errado. Vai gerar efeitos de segunda ordem maléficos na estrutura, certo? Pode acontecer uma tração. Então, se algum arco romano foi feito errado, e provavelmente foram, a gente nunca vai saber, porque eles caíram, certo? Agora, uma ponte de corda, por exemplo, ela tende a se estabilizar. Então, ele foi lá e não colocou o formato dela errado. Não tem problema, ela nem fica no formato certo. O que vai acontecer? Aplicou uma carga, ela vai naturalmente chegar mais próximo do formato que ela deveria ter e ela vai se estabilizar. Inclusive, os efeitos de segunda ordem, como eu falei, vão ser benéficos. Ou seja, após ela deformar, ela ganha resistência. E isso acontece em qualquer peça tracionada. Outra coisa que a gente pode ver, por exemplo, isso aqui é uma chapa, certo? Que pode ser de um bebedouro, pode ser de uma caixa d'água metálica pequena ou de um silo, depende do caso do formato. Tá? Mas a questão é, a gente consegue ver a espessura dessas chapas. Tá? Essas chapas são basicamente sempre, é muito raro acontecer, elas têm mais de 1 centímetro de espessura. Geralmente essas chapas a gente está falando na ordem de poucos milímetros. Tá? 1,5 mm, 2 mm, 3 milímetros. Ok? Caixa d'água, mesma coisa. Caixa d'água metálica, a gente está falando na ordem de 2, 3 milímetros. Tá? Um caixa d'água muito grande. 4, 5, 6 milímetros. Tá? Não muito mais que isso, não sei que seja um monstro. Tá? Mas é a caixa d'água mais monstruosa que existe. Ok, talvez ela tenha alguns centímetros de espessura. Poucos centímetros de espessura. Certo? Agora, por outro lado, isso aqui é uma peça que resiste tração tranquilamente, porque ela está estufada da tração. Agora, e uma manilha de concreto? Uma manilha de concreto, nesse caso uma quadrada, mas mesmo se se aplica para redonda, é muito difícil que tenha uma espessura abaixo de 10 centímetros. Tá, mas tem um fabricante que faz umas pequenininhas ali que faz com 8 centímetros. Ok, mas a gente vê que uma caixa d'água com capacidade de porte muito grande, comparada a uma manilha pequena, ainda assim a manilha pequena ela tem espessuras 10 vezes maior. Por quê? Porque a manilha pequena tem que resistir aos efeitos de segunda ordem, certo? Ela vai estar comprimida, então ela vai ter que sofrer efeitos de segunda ordem, e se ela não tiver uma inércia aceitável, esses efeitos de segunda ordem vão se acumular, tá? Esse efeito de segunda ordem a gente chama uma vez, né? Mas é o que? É uma carga que gera uma deformação, que essa nova deformação vai gerar uma nova carga, que vai gerar basicamente efeitos de terceira, quarta, quinta, sexta ordem, assim por diante, né? Mas na verdade a gente chama tudo de segunda ordem. E isso vai tender a piorar para a manilha, certo? Mas a caixa d'água. Bom, a caixa d'água, o que vai acontecer? Vamos imaginar que a caixa d'água foi lá um cara, durante a execução, e deu uma marretada na caixa d'água e gerou um amasso.
Quando ela for enchida de água, vai acontecer o quê? Que o formato que ela vai tentar fazer, então aquele amasso vai enfraquecer ela, tecnicamente. Mas quando ela for estufada, aquele ponto vai tentar voltar ao formato original, o formato ideal, que é circular. Certo? Então, isso também acaba acontecendo numa caixa d'água. Já, se eu for numa manilha e o cara que foi fazer a forma fez ela mal feita, vai enfraquecer ela, porque ela está comprimida e os efeitos de segunda ordem vão piorar. A gente consegue ver também as limitações desses efeitos nos maiores vãos vencidos. Por quê? Bom, vou dar uma olhada aqui primeiro na ponte Xiaotianmen, certo? O que é a ponte Xiaotianmen? É uma ponte da China, certo? Que é uma ponte em arco, beleza? É uma ponte em arco, arco comprimido, certo? É a maior ponte, pelo menos em 2019, é a maior ponte em arco do mundo, certo? E o vão dessa ponte em arco comprimido é de 552 metros. Ah, mas 552 metros é um vão considerável. Eu estava fazendo um sobrado que era um vão menor, já estava achando grande. Então, 552 metros, muitos arquitetos nem tentariam fazer um vão disso aí. Então, já é um vão bem considerável, né? Nem tentaria fazer, é meio grandinho isso aí, né? Então, é um vão bem considerável, 552 metros. Agora, e a maior ponte de um arco invertido, de um arco tracionado? A maior ponte do arco tracionado é a Kashikaikyo, no Japão, certo? A ponte Kashikaikyo, comparado a ponte do Xiaotianmen, a gente está falando de vão de 1991 metros, ok? Então, as duas estruturas são metálicas, o mesmo material, aço, certo? Claro, ligas diferentes, mas a questão é, 1991 metros comparado a 550 metros, a gente está falando de uma diferença de vão da ordem de 3,6 vezes mais, certo? Quase 4 vezes mais que é vencido por peças tracionadas comparado a peças comprimidas, certo? E o principal motivo que não consegue vencer vãos tão maiores na parte tracionada é que isso aconteceu o quê? Bom, vamos imaginar que vem aqui dá um problema na Kashikaikyo ou acontece alguma coisa e enche de carros em alguma parte da estrutura. Ela vai deformar um pouco, normal, ela vai mudar o formato dela e vai resistir os esforços. Agora, digamos, voltei para Xiaotianmen, vai acontecer o quê? Vem aqui, todos os carros ficam do lado direito da ponte, enche de caminhões do lado direito da ponte, ou digamos, desse lado de cada ponte, desse vão aqui da ponte, ou só do vão de lá, mas em uma parte da ponte enche de carros. Vai acontecer o quê? Claro, apesar de ser uma treliça, ela tem uma capacidade de inércia considerável, inclusive ela tem uma capacidade de inércia muito mais considerável, se houver uma excentricidade suficiente das cargas em relação ao planejado, essa ponte pode falhar. Claro, foi modelada para isso, ok. Mas o problema é que teve que ser modelado para isso para garantir a resistência, certo? Teve que ser feito um arco alto o suficiente para garantir resistência. Já a Kashikaikyo, a gente vê o quê? Que é um arco, é um cabo muito mais fino, certo? Um cabo, não é um cabo tão fino assim, é um cabo de 1,10 m de diâmetro, ok? Mas a Xiaotianmen, a gente está falando de vários metros, a gente está falando de muitos metros, não está falando de 2 metros, não, está falando de uma altura bruta nessa treliça, certo? Porque ela precisa resistir a essa excentricidade. Já a Kashikaikyo não precisa, ela se deforma para resistir essa excentricidade, certo? Então, sempre que você estiver modelando, esses efeitos de segunda ordem benéficos podem acontecer, vai depender do que você modela, né? Ah, eu modelo só sobrado, ok. Se você modelar só uns sobradinhos aí, provavelmente não vai acontecer isso. Provavelmente você está trabalhando só com pilares compridos e tudo mais, e esses efeitos de segunda ordem benéficos não necessariamente vão acontecer. Mas, quando a gente está trabalhando com estruturas diferentes, isso pode sim acontecer. E mais cedo ou mais tarde, você pode talvez usar esses efeitos de segunda ordem benéficos em alguma situação, beleza? Então seria isso. Até a próxima.